is about each one of us. Knowledge is understanding. Conhecimento é entendimento, conhecimento é poder. As I understand and create the awareness, Ao entender e criar a consciência, become the embodiment of knowledge. torno-me a corporificação do conhecimento. Whenever every thought is powerful, Cada pensamento passa a ser poderoso. thought which is not based on knowledge Pensamento que não é baseado em conhecimento makes mind weak. torna a mente fraca. At present, Atualmente, we have to serve through thoughts, nós words, and actions. temos que servir através de pensamentos, palavras e ações. To serve through the thoughts, we need power. Servir através de pensamentos, para isso precisamos de uma mente poderosa. So have determination, Então, tenha determinação that I will have powerful thoughts, powerful de mind. que eu vou ter pensamentos poderosos, uma mente poderosa, So that I can constantly ascend para que eu possa light. constantemente ascender e permanecer leve. So constantly Então, maintain powerful mind. constantemente mantenha uma mente poderosa. Om Shanti.
A forma de um Brahmi significa aquele que tem uma coroa constantemente, um tilak constantemente, sempre sentado no trono. A forma de um Brahmi é aquele de que constantemente tem uma coroa, um tilak que está sentado no trono. Aquele que tem a coroa da responsabilidade pelo benefício do mundo. Aquele que constante e naturalmente tem o tilak da consciência. Aquele que constantemente está sentado no trono do coração do Pai. E um guerreiro não é constantemente inamovível e imóvel, imbalançável, né? E imóvel. Às vezes ele fica inabalável, às vezes há oscilação. Às vezes ele tem todos os direitos e às vezes ele é um mendigo real, mendigo da realeza. Fica pedindo ao Pai por poder. Um Brahmin significa aquele que constantemente vive uma vida de prazer alóquico. Um Brahmin é aquele que constantemente tem um rosto e caráter espirituais. Um guerreiro significa alguém que às vezes é assim, às vezes é assado. Guerreiro é aquele que às vezes é assim, às vezes é do contrário. Então pergunte-se, quem sou eu? Será que eu sou às vezes um Brahmin, às vezes um guerreiro? Ou eu estou constantemente pleno com todas as especialidades da vida Brahmin? Vocês têm a meta de uma vida Brahmin, mas vocês não têm as qualificações de, às vezes, ser um Brahmin e às vezes um guerreiro, tem?
As suas metas e qualificações são as mesmas ou às vezes tem diferença? Suas palavras e ações são as mesmas ou tem uma diferença? समान है व अंतर कहलाते सभी Esses todos são chamados Brahma Kumaris e Kumaris, não são? यही होना अच्छा Om Shanti. Om Shanti. Now do service Agora faça serviço com o seu and estado elevado da sua mente e a sua atitude sutil. make yourself powerful. Torne-se poderoso. The most powerful and best service of all. O serviço mais poderoso e melhor de todos é o serviço através da mente. Para isso, Make torne-se yourself você mesmo poderoso. Se a sua mente fosse sequer um pouco fraca, you will not você não be será able capaz to de serve servir com a sua mente. Você pode servir com suas You may palavras. serve with your words. Então, agora, façam Do all types of todos os service tipos de with serviço your com seus pensamentos, and actions, palavras e ações, e você será capaz de reivindicar as notas, as maiores notas. Shanti. Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Om Parivar. Shanti, bem-vindos a Vyakti Parivar, hoje dia 30. Agora faça serviço com o seu estado da mente elevado e a sua atitude sutil. Make yourself powerful. O tópico de hoje é torne-se poderoso. Vamos ouvir agora Morri Didi. Om Shanti. Is everyone okay? Om Shanti, todos estão bem? Very good. Muito It's bom. good to be together now in family. É bom estar juntos de novo na família, né? Baba Baba ask question, also give answers. faz a pergunta, Give também dá as answers, respostas, questions. aí dá as respostas e continua fazendo perguntas para que nós possamos nos verificar. Any priest or prince, Qualquer whether it's a priest or prince, have you ever seen without tilak? Priest has tilak of awareness, padre, tilak of victory. um príncipe tem um tíraco da vitória e a princesa da sabedoria. E o que é que nós somos? Nós somos os Brahmis e nós estamos nos tornando divindades. So this awareness is Então, essa consciência é o Tilak. I am Brahman, Eu sou um Brahmin becoming prince. e estou me tornando um príncipe. So this awareness Então, essa consciência ou esse pensamento has power. tem poder. That means when I am a Brahman,
Ou seja, quando eu then as sou Baba um says, Brahmin, quando Baba diz just be very que stable simplesmente seja bastante estável and don't become e não, sometimes warrior, sometimes Brahman. às vezes, seja um It just guerreiro, às vezes happens seja um when Brahmin. you Acontece see quando something você unappreciated, something big, vê alguma something coisa muito you grande, will alguma feel coisa irritated. difícil, aí você pensa dessa forma, Then little inner conflict begins. aí Wasting pode time. começar um So we become conflito confused. interno, Short time, right? pensamentos, Again, né, as inúteis, e aí vem now aqui, what we nos have tornamos to do, guerreiros. Todos nós temos essa experiência, mas então o que é que temos que fazer agora? Nós whatever sempre the situation, sabemos que we have done qualquer que de acordo com a situação, nós poderíamos ter sido melhor, poderíamos ter evitado, mas quando já está lá, o que é que você faz? unshakable Você fica inabalável. and have powerful mind. E ter uma mente poderosa, What Baba does. você tem que ter uma mente poderosa e ver o drama, o que é que o Baba faz, porque muitos milagres também acontecem. Então, eu gosto quando o Baba está dizendo Has to be que um Brahmin tem que ser inabalável. so within 24 hours. Então, em how 24 many times I horas, become quantas Shakti? vezes eu me torno Don't fight with others. um guerreiro, In the center. não brigando com os outros, mas internamente. And when it's in within you, E, conflict, e, e quando está um conflito interno, also. aquilo vai para fora também. It's such beautiful, subtle Então, efforts. são esforços sutis e bonitos que nós temos que prestar atenção Homework is very, e very fazemos o nosso dever de casa. Isso é muito bom. I like this very much. E eu Baba gosto muito says, disso, de mind quando Baba can be diz, served through the mind você only pode servir através da mente apenas se sua mente é poderosa. so don't allow Então, não mind permita you can't do que sua mente seja fraca, porque senão você não consegue fazer anything. nada. It doesn't think right. It doesn't say right things. Ela não pensa certo, não fala coisas certas. But if we keep our thoughts Mas se, elevated, se not allow it, mantemos nossos pensamentos elevados e não deixamos ele cair dessa altura elevada para os pensamentos fracos, that will spread. isso vai espalhar, vai criar uma atmosfera que o que quer que você queira, ou precise, que digo, qualquer coisa que você, qualquer tipo de cooperação que você precise, aquilo virá. Mas como será que vai acontecer? Talvez não aconteça. Aí não acontece mesmo, se você fica pensando assim. Para mim, internamente, eu sempre digo, sim, vai acontecer. Vai acontecer isso. Vai estar tudo bem, vai ficar tudo bem. Porque mesmo se nós de novo, ficamos duvidando ou perguntamos, isso faz a mente ficar fraca, porque já está feito, na verdade. Quer estejamos aqui ou numa grande congregação, o que é muito importante criar um ambiente, Baba diz, a nossa alegria, né? Felicidade. Vocês devem ter ouvido uma história que uma irmã compartilhou. Um dia, não conseguiram leite suficiente. Na Índia, eles acreditam que se você toma um copo de leite antes de dormir, você pode dormir melhor. Pode ser verdade, né? Por causa da nutrição. Então, todos têm esse leite. Agora, em Shantivan, é uma máquina, né? Eles pegam na torneira o leite. Eu estava perguntando para um dos irmãos, a máquina continua funcionando, ela para, né? Porque depois de a máquina para, é uma máquina automática, né? Então, quando dessa máquina atrás das escadas, quando você vai para o refeitório, do grande refeitório, costumava ser o refeitório geral. Então, numa sala ali,
tem um irmão, ele vai ficar sentado com uma panela muito grande de todos que estão comendo, ele vai lá, joga um pouquinho de leite e bota o leite. Alguns pedem um pouquinho mais, eu falo, tá bom. Então, um dia não tinha leite suficiente, aí disseram, Baba, não, acho que não podemos dar leite para todo mundo. Baba disse. Aí Baba falou, eu vou distribuir leite hoje. Aí Baba veio do quarto dele, sentou. Todos souberam que Baba estava dando leite. Então, quando você toma leite de Baba, você toma drishti. Com o irmão, não. Então, Baba estava dando drishti. Eles nem olhavam, sequer olhavam se era meio copo, se era... Então, aí o leite foi o suficiente. Toda essa coisa do drishti, do ambiente, isso pode fazer com que tudo aconteça. Ninguém vai ficar triste, ninguém vai ficar descontente. Baba me deu leite, não importa quanto for. Então, eu sempre sinto que esse mês inteiro nós fizemos nosso dever de casa, no dever de casa do poder da mente, do serviço da mente. Então, vai haver muitos encontros, muito Karma Yoga, mas nós vamos criar tal ambiente, tal energia que tudo vai ocorrer de forma alegre, de modo fácil, leve. Então, é por isso que nosso dever de casa é ter uma mente poderosa, não fraca. Por quê? Porque a mente fraca é um pouco duvidosa, tem um pouco de dúvida. Pode ser qualquer pensamento fraco. Então, o Baba está dizendo que se você quer passar com honra, você tem que servir através das pensamentos, palavras e ações, todos os três. Então, acho que nós temos que dar a nós mesmos esse dever de casa e simplesmente ficar pronto e ver como o poder de Deus, nosso poder e o poder de todos nós vai funcionar. E todos vão ficar satisfeitos, vão ficar alegres, vão experimentar todas as aquisições. Esses são os meus sentimentos, Om Shanti. Om Shanti, everyone. Om Shanti todos, Om Shanti Didi. You look very good. Você está parecendo muito bem. Nós todos estamos muito bem. I love the story you shared about Eu adoro essa história que você compartilha de Brahma Baba dando leite e drishti. Eu fico curiosa. A primeira vez que você tomou drishti de Baba, quantos anos você tinha? A primeira vez como você tomou drishti de Baba. Primeira vez que encontrei Baba em Delhi. Depois eu encontrei Baba em Madhuban. Baba costumava vir todo ano em Delhi, então, no centro da Jury Gardens. Para nós era o maior lugar naquela época, então Baba veio lá. Naquela época, eu acho que eu não tinha aquele reconhecimento apropriado. Eu sabia que ele era Baba, mas tinha amor e respeito, mas não questão de Shiv Baba, Brahma Baba, tudo aquilo. Mas quando eu vim para Madhuban, eu estava no conhecimento e Baba, quando me encontrou, em Delhi ele me pediu para vir para Madhuban, então, nas minhas férias. Então, eu tinha acabado de terminar minha escola e eu estava indo para a universidade. Era uma transição entre as duas, a escola e a universidade. Então, como é que eu posso ir, Baba? Ninguém mais está no conhecimento. Aí eu pedi à minha mãe mesmo não era seguro na Índia pegar duas mulheres jovens pegar um trem em 1957 na Índia. Então, ainda assim, nós fomos com a mãe, né? Então, tivemos que nos banhar. Então, depois, Baba me deu drishti, eu senti
senti algo como something has been cleaned, has been como se algo tivesse so sido limpo, pure, filtrado. Havia tanta so pureza. purity. Do you know, one is the word purity, which we Uma é a use palavra twice pureza in que nós Bible, usamos. feel that purity. A outra é sentir aquela pureza. E o Drishti de Baba era como To bottom. dos pés, da cabeça aos pés, Everything got clean. como se tudo estivesse sendo limpo. Então eu percebi que quando você encontra Deus, All sins na are verdade, todos os seus sentidos estão sendo because capturados, sanskars, levados. Agora, porque há so for us sanskaras, it becomes like nosso whenever tra... the sanskars emerge, let's say, quando quer que um sanskaras emerja, ou de ganância, ou de now apego, then you have to see not to use those sanskars. Because sanskars come você in tem que the dizer, form of você não pode usar os sanskaras, porque os sanskaras vêm através de in the pensamentos. form of thoughts. And then we use them in words. Aí nós usamos nas palavras e So when nas we ações. use in words Então, and quando actions, usamos nas palavras e ações, então eles se actions tornam or wrong actions. ações corretas ou erradas. So Então, at confluence stage, what we na idade da create, confluência, right, is even if tudo está based on sendo criado, sanskars, mesmo é right, baseado nos it's sanskaras. settled, right? E aí nós temos que So acertar isso. I feel that God comes O que eu and says sinto é to que us, "Your Deus soul vem e diz para nós, você é uma alma I am pura. your Sim, soul. Baba, eu sou alma pura, isso. Everything has been removed. Tudo So, foi Swami, what removido. about souls who E, didn't get drishti from Baba? e as almas que não tiveram Drishti de Baba? What about souls who didn't get drishti from Baba, who just came? Que No, chegaram agora, por exemplo. no one here got that drishti. Ninguém Baba recebeu doesn't esse give Drishti de drishti Baba. through Brahma Baba. Mas Baba não dá Drishti só através de Brahma Baba. Depois teve a Vyaktivapdada. E mesmo agora, Baba dá Drishti, sabe? Quando você vai na sala de Baba, quem é que dá Drishti? Ele fala conosco nessa sala. Ele conversa conosco. Eu tive sorte de tomar de Brahma Baba. Alguns tomaram de Vyaktivapdada. Nós recebemos Drishti de Baba. Yes, yeah. No, I was just curious about, I got drishti from Avyak Babdada many times. I was just curious about the souls who just came. What about them? They feel, no? They feel they get Eles it. sentem que recebem o disco na estação de Madhuban. 15, 20 mil vão e eles sentem a presença, eles sentem que recebem o Drishti. Do contrário, eles não iriam, certo? Então, quando você escuta as experiências deles, eles sentem a presença de Baba. Right, right. So he is with us now. Então, ele está conosco. Baba vai estar conosco até o final. Nós iremos com Baba. One of the things that Baba said in Sunday's Murli, and then Uma das coisas que Baba falou na Murli de domingo, tocou essa parte agora, é quem sou eu? Qual é, para você, qual é a resposta dessa pergunta? Quem sou eu? Um Brahmin, né? Não um guerreiro. Eu também estava pensando nisso também. Eu realmente gostei que você falou sobre em um dia você pode ver se você está brigando consigo mesmo para não entrar no modo de guerreiro, não precisa ser com ninguém mais. Então, o que eu noto é que quando eu estou brigando comigo mesmo, a alma não sente-se bem. Há um desconforto. Então, realmente ver isso. A outra pergunta é, na bênção do domingo, Baba estava falando sobre Divya Siddhi. Eu li a bênção muitas vezes, eu queria o seu entendimento da bênção. Ela estava falando sobre que você vai ter Divya Siddhi se você tem Divya Bhuti. Many kinds of accomplishments. Há muitos tipos de aquisições, muitos tipos de sucesso. Então, muitas pessoas veem o sucesso como com o que quer que eles conseguem fazer, eles são um sucesso. Aí eles se veem como sucesso. Mas então há algo que está acima disso, como para mim
A Yagya devia ser livre de obstáculos, o yoga do intelecto de todos devia estar com Baba, todos deveriam ter uma natureza doce. Então, eu acho que para todos os filhos de Baba e para Yagya, é uma Yagya tão grande, tão enorme. Claro que é uma Yagya tão grande, mesmo em Peace Village está ficando maior e maior. Então, o que quer que eu seja, eu quero ver que eu esteja, quando eu estiver livre de obstáculos, todos estejam saudáveis, felizes, bons relacionamentos, bom ambiente, esse tipo de propósito mais elevado. Não que eu fique pedindo por Very nice. aquisições. Very deep what Muito, you're just muito sharing. profundo que você está Divyasiddhi is compartilhando. not about, like, any Divyasiddhi não é só particular thing, it's about the uma coisa em overall particular, energy é sobre a coisa em geral, vibrating on a very high level. vibrando num nível muito elevado. One of the things that Uma das Baba was coisas saying que Baba on estava Sunday falando no was domingo that we are foi royal beggars. que So nós this somos time, in this time, mendigos reais. how Nesse do you período de think that tempo agora, como você what acha kind que of Maya nós, is coming to us que as esse royal tipo de Maya pode beggars? vir para nós como mendigos reais? Não é que nós somos, Yes. Baba diz que nos tornamos, nós temos o direito de nascimento, então nós podemos ser os mestres, a autoridade toda-poderosa. Ou às vezes nós podemos pedir para Baba, oh, Baba, me dê mais poder. Isso que é um mendigo, eu não posso fazer esforço, aí não estou reivindicando, então eu venho aqui agora. Isso é como mendigar, né? Pedir. Na verdade, se nós criamos uma conexão pura e profunda com Baba, assim que nos permanecemos conectados, é como se você recebesse um tipo de pensamento, inspiração. Se alguém está vindo até mim para pedir alguma coisa para Baba, ou mesmo de alguma outra coisa parecida, eu simplesmente digo ao Baba, essa alma está pedindo por isso. Um tipo de pensamento vai vir. Sim, esse filho tem as bênçãos, isso vai funcionar. Algo assim. Então, eu acho que o que é muito importante é mantermos nossa confiança em Baba, o yoga do nosso intelecto claro, para que nós possamos receber o sinal de Baba. Então, você não está mendigando, mas como filhos, o que é que mais podemos fazer? Eu, ao contrário, não pediria, mas se você não pede, pelo menos você está vindo para Baba, né? Se você não pedir, mesmo que você, mesmo que sejamos mendigos reais, está ok, porque a gente vai se tornar príncipes reais. Algumas almas ficam presas, então precisam de bênçãos, ficam pedindo por bênçãos, então quando as coisas podem continuar quando tem as bênçãos. Então, por causa da Covid, ela ficou presa com visa, com visto, e aí, ó, o serviço de Avyakti Parivar, ela se ofereceu por 3 anos, ela não conseguia então agora ela estava desesperada, ela não tinha o visto, não tinha os papéis, não se preocupe, vai dar. E assim que a Covid terminou, a Avyakti Parivar continua e ela foi aprovada, ela recebeu a aprovação. Então é como uma coisa é você ir como mendigo real, a outra coisa é você se render a Baba por serviço. E quando você se rende para o serviço, então a Baba vai se tornar responsável. Essa é uma outra coisa também. E claro que nossos bons votos estão sempre juntos também. Então, em termos
but you're right. I'm thinking about when you're saying that if we go to Baba and instead of being in that right as a birthright, if I go to Baba asking for something, but what about in relationships? E What sobre os about relacionamentos com uns com os outros, será que nós nos tornamos também mendigos reais? looking for someone Se você está buscando por alguém to para te louvar, sympathy, ou por simpatia, empatia, ou por suporte, becomes like royal beggar to know. isso se torna como uma mendicância real. Bestow, not ask for Você deveria ser alguém que doa, não que pede por nada. Deveríamos ser os doadores, então It's like some kind of dependency. é algum tipo de dependência. Don't get this or someone Se eu não tenho isso, se eu não tenho o amor, o apoio, somos como mendigos right? reais. Didi, one other thing about Uma outra Brahma, coisa because Baba sobre said so many wonderful Baba things disse about tantas Brahma. coisas maravilhosas sobre os Brahmas e anjos. Two things that you Quais like são as what duas Baba coisas que said você gosta quando about que being Baba a Brahmin? disse sobre ser um Brahmin? in this Murli, right? In this morning? Nessa Murli, né? Always remember Sempre lembrar Baba is Karan Karavanha. que Baba é Karan Karavanhar. And even as a Brahmin, you are responsible. Mesmo como um Brahmin, você é responsável, você tem que tomar conta da yagya, mas Baba é aquele que é Karan Karavanha. Esse ponto realmente And fica second, muito I think comigo. that E when you segundo, eu have acho that, que é quando você tem, then Brahman light and joyful. You know, você always, você always fica leve e alegre, when sempre fica muito alegre, contente. Então, quando Baba diz através do seu rosto, através das suas atividades, você aparenta ser muito real. Então, isso AK family worldwide, wherever you é go, surpreendente. Quando quer que você vá no mundo inteiro, os even Brahmins in our country, the center, when they estavam mostrando outro dia um centro um país muito pobre. so royal, right? Em todas as coisas são tão reais nesse centro desse país que mesmo sendo tão pobre, então, Joyful, you are full. então na vida Brahmin você é real, é alegre. Simplicity, Eu gosto da simplicidade dos Brahmins, mas também o sentimento de abundância. even if they have minimum, Mesmo se que eles tenham um mínimo, quando eles vão, gather a good meal eles for you. It's vão like, colocar you're amazed, but they alguma don't coisa have para você. Eles não têm muito, big, they have mas o generosity. coração deles é grande, eles têm generosidade, então eles conseguem alimentar qualquer um. Uma vez eu lembro um centro India, it was da a Índia, organization came. uma religião, Brahma Bhojan for 100 people. eles Food queriam right, Brahma Bhoja free para food, you know. But she was able to manage. And when they came 100 to eat food, Brahma Bhojan, they gave so much blessing, so much blessing. So Brahma, uma vez tinha tanta gente, mas todos receberam comida, então o Baba Karan Karavanhar, ele faz fazer acontecer, então isso traz muita alegria. Joyful and abundant. Alegria e abundância. Yes, that's nice. That's nice. How about angel? E sobre o anjo, don't get stuck anywhere, right? não fique With anything, anyone. preso em ninguém, em nada e em ninguém. He say, Eu sempre gosto quando Dadi Janki diz, tipo Kobnaim, get stuck to anyone não fique or preso a any ninguém situation, ou a just nenhuma keep situação. flying, keep flying. Simplesmente continue voando Goes in the mind, you know. e vai na mente, entra na mente. A situação vai embora, Situation has passed. a situação Something passou, happened yesterday, but stuck in the mind. alguma coisa aconteceu ontem e está presa na mente. E você mantém aquilo, às vezes por muito tempo. Isso não deveria acontecer. Como um anjo, Anywhere. você não fica preso em nada. Just fly. Você tem asas, então voa. Because your claws, no, your little feet, whether as a bird or angel, should never get, as Baba said, not on the ground. So Como o Baba diz, os pés devem tocar no yeah, chão. Então, feel it. I feel very much that. eu sinto muito isso de que 1 hour before. You don't think, you don't have impact of that. Okay. algo que aconteceu uma hora até, você não tem impacto aqui. Shouldn't happen. Talvez um minuto, uma coisa de um minuto. Have that kind of, O anjo não tem esse tipo de influência de nenhum tipo. what you like. About Okay, angel, I like the
O que é que você gosta? Eu gosto da ideia como de leveza, leveza em natureza, leveza nos sanskaras, leveza no relacionamento ser muito fácil e também não ficar preso. You know, when you are watching something, or like Quando você está, por exemplo, agora estamos conversando, então, se isso se repetir, that means it got stuck, right? ficou preso, né? Como se estivesse se Not repetindo. working. Dizemos que não está, algo está errado, porque deveria se mexer, né? Deveria avançar. A mesma coisa deveria ser com a vida. Avançar, avançar. Nós temos que continuar avançando. O tempo está avançando, tudo está mudando. Same in the mind, same thought comes. Why this one did to me? Now Por que que essa pessoa fez isso a mim? this one did to me. Daí depois repete, por que que essa pessoa... É como se você tivesse emperrado, né? Fica uma agulha, né? Fica repetindo aquilo. So that realization, let's move. Why I'm stuck with this? Por que que eu estou preso nisso, preso nesse pensamento com alguém? Change as a Isso deveria mudar como sendo um anjo. Yes, you're right, Devi. But honestly, like yesterday and today, I did get stuck with the situation, and now that you're saying it did repeat. Agora que você falou, eu repeti aqui na minha cabeça uma situação que eu fico presa ontem. Então, deu uma prática para a gente que Now that I will be aware agora que eu vou estar I'm consciente de que, ok, eu estou ficando preso, que eu tenho que avançar. Uma prática que possa servir para isso, para avançar. This is the eternal law of Essa é a lei move, eterna, time to move. é a lei eterna da natureza, mover. Eternal. Mudança é eterna. Instantly tell Então, yourself, change. instantaneamente, fale para si mesmo, mude seu Change pensamento, thought. So mude that seu this will pensamento, also change. para que as We want coisas things possam to mudar change, também. but not Nós, our thought. nós queremos que as coisas mudem, mas não meus We are pensamentos. still thinking, Deveria, it happened. deveria acontecer, mas eu estou pensando que So it's so não easy acontece, to então continua acontecendo a mesma coisa. Então, é como nós enganamos and what we do. sobre o que nós queremos e o que nós fazemos. And I Nós keep queremos think que uma situação não aconteça e continuamos repetindo, pensando em pensamentos ou em palavras, então acontece de uma forma ou de outra. Então, very sensible, as I explained yesterday, move with the time, move with the nature, everything is moving. tudo está avançando. just Então, keep repeating that thought não in fique your só mantendo, repetindo esse pensamento em sua mente. Então, se você talk quer about that or write it, falar ou escrever sobre aquilo, tire aquilo da sua mente de alguma forma. Se você precisa falar, fale. Uma conversa, por exemplo, com alguém, para que não fiquem com você. people to talk, say whatever you Eu want. deixo que muitas pessoas falem, digam o que quer que falem, para pelo menos saia. Acontece que as pessoas não pegam de volta, então isso é importante. Escrever também, ou melhor, é bom ter boas conversas também, boa comunicação. You're right, because I did talk about it and I did stop thinking about it after I spoke about it. Eu parei de pensar a respeito depois que eu falei sobre aquilo que estava acontecendo. Essa é uma boa prática. Falar a respeito daquilo, ter uma comunicação aberta e honesta. What Yeah, my because, my thoughts have to be aligned. yeah, Meus I pensamentos e ações têm que ser alinhados. think for some people that I was heard. If not hearing and keeping, they feel, oh, I'm not heard. So that means no care is there. A lot of other wasteful thoughts come. So that is why there should be two people sitting only for those who Deveria want to haver, come and talk. deveria ter. Right. Maybe we should have that for a retreat. No, that's what daddies choose to do. We Essa used que to Dade queria fazer. Nós íamos para o centro, as Dades. Quando estávamos indo, elas estavam sentadas, dando tole. talk to you. Dade, eu queria falar com você por um minuto. E ela, sim, sim. I have a lot of time. E eu tenho muito tempo, fale. Because we know it helps us. Porque ajuda a alma, nós So we sabemos. have to be like that. Então, nós Just temos que allow ser people assim. to talk. Deixar que as pessoas falem. And not only allow them, but you Não só Yeah. não só permitir, mas escutar, porque senão, se você não escuta, as pessoas podem ter outros pensamentos inúteis. Porque alguns falam, eu falo, mas ninguém me escuta. Right, right.
And I also loved what you shared just now, Didi, Eu that também adorei o que você falou agora, que o drama significa mudança e significa mudança eterna. Então eu tenho que avançar desse ponto, continuar andando, continuar avançando. Você quer mover, você quer fazer coisas, você quer coisas que fazer coisas aconteçam, mas você não move no pensamento, então está enganando a si mesmo. Se você quer que as coisas andem, ande também você. Quando você mover, tudo vai mudar, a transformação. thank you so much, Didi. Muito obrigado, Didi. I have to listen to this again because Eu there tenho will que be ouvir isso de many novo, porque é notes. muitas coisas que eu tenho que anotar. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Gente, então agora, Welcome vamos to fazer a Vyakti Murli agora. Bem-vindos a Vyakti Journey Pasmuris, a partir de 69, e nos inspirando a mudar de Brahma em Ansh. Om Shanti. Abhyaktavani. Shanti, Vyakti Murli, 31/12/70, experimentando com o poder da transformação a partir da Amrita Vela, fazendo experimentos com o poder da transformação. Com base nesse pensamento de transformação, a consciência de meu, ou seja, a consciência do corpo, será transformada. Depois disso, sempre tem a forma do seu ser, de você ser um estudante divino na sua consciência. Qual é o pensamento especial de transformação que você precisa para isso? O pensamento através do qual o estudo de cada segundo e a absorção de cada palavra inestimável cria uma recompensa elevada para o presente e para o futuro a cada segundo. Para isso, você constantemente precisa de um pensamento de transformação. Eu não sou um estudante comum, e isso não é um estudo comum, mas o próprio Pai vem aqui a cada dia, de longe, da terra distante, para ensinar-me diretamente. As versões de Deus são o meu estudo. As direções elevadas, os shrimads, daquele que é duplamente elevado, são o meu estudo. E cada palavra desse estudo é uma palavra que me capacita a acumular uma renda de multimilhões. Se você não absorve mesmo uma palavra, então você não perdeu só uma palavra, mas você perdeu a renda, de ganhar uma renda de multimilhões, de uma recompensa elevada por muitos nascimentos e aquisição de status elevado. O pensamento de transformação que você deveria ter é: Deus está falando e eu estou escutando a Ele. The transformational thought you should have is, God is speaking and I am listening to Him. O Pai, na forma de um professor, veio para mim. Eu sou um estudante amado, especial. É por isso que Baba veio para mim. De onde é que ele veio? Quem veio? O que é que ele está ensinando? Absorva esses pensamentos elevados de transformação na hora da aula, cada dia, e então estude. Isso não é uma aula comum. Não veja a pessoa que está falando as palavras para você, mas lembre-se de quem são aquelas palavras. Mantenha aquele lá na sua frente. Veja o Pai incorpóreo e o Pai Avyakti na forma corpórea. Então, vocês entendem qual é a transformação que vocês têm que trazer? Vamos avançar. Nós temos que estudar o estudo. O que é que nós temos que fazer agora? Agora nós temos que
Nós viemos para o papel do serviço. No serviço, qualquer tipo de serviço que há, seja serviço na casa, ou interação com os outros, ou serviço divino, se o seu lar, os seus relacionamentos locais são baseados em escravidões kármicas, enquanto fazendo serviço em casa, tem o pensamento de transformação. Eu, agora, estou vivendo uma vida onde onde eu morri enquanto estava vivo. Morri vivo. Ou seja, as contas kármicas Lokis agora acabaram. Não avancem enquanto se considerando-as como sendo contas kármicas, escravidões kármicas. Vocês ficaram naquela escravidão ao pensarem e dizerem escravidão kármica, escravidão kármica. Do not continue to move along while considering them to be karmic bondages. You become tied in that bondage by thinking and saying karmic bondage, karmic bondage. Entretanto, por agora você está vivendo uma vida onde você morreu vivo. Então, de acordo com Shrimantas, os relacionamentos das escravidões kármicas Lokis agora são a base para relacionamentos de serviço. Eles não são escravidões kármicas, mas relacionamentos de serviço. Em relacionamentos para serviço, se você continua a avançar enquanto absorve conhecimento da variedade de tipo de almas e tem relacionamentos para serviço, você não vai você não terá problemas com aquelas escravidões. Não importa quão pecaminosa uma alma possa ser, elas podem ser como povos, não tenham sentimentos de raiva com elas, não tenham desgosto por elas, não tenham, sejam desrespeitosos em relação a elas, mas estabilize-se no estágio de um benfeitor do mundo, seja misericordioso e tenha sentimentos de compaixão e de servi-los. Considere-os como sendo relacionamentos para o serviço. Então, na extensão que você serve aqueles casos que não tem mais jeito, caso que não tem mais jeito, de acordo com isso, vocês vão reivindicar um direito a tantos prêmios assim, de acordo com isso. Vocês serão lembrados como benfeitores do mundo famosos. Vocês vão reivindicar o prêmio de um pacificador. Então, enquanto vivendo em casa com a família, tenha esse pensamento de transformação. Ao invés de escravidões kármicas, eles são relacionamentos para serviço. Entretanto, enquanto fazendo serviço, não desenvolva apego. Às vezes, mesmo os médicos ficam apegados aos seus pacientes. Sometimes even doctors become attached to their patients. Relationships for service means to have the form Relacionamentos para serviço significa ter a forma de um tyagi, um renunciador e um tapasvi, aquele que está engajado em meditação profunda. As qualificações para um servidor verdadeiro são renúncia e tapasya. Da mesma maneira, na sua interação, você está fazendo aquilo de acordo com as direções para a vida do corpo, mas a base principal deveria ser para a vida da alma. Não se esqueça da vida da alma, por causa da vida do corpo. Enquanto interagindo,
alguém que tem um mundo com tantas responsabilidades, enquanto interagindo, deveria haver um equilíbrio entre a vida da alma e a vida do corpo, o modo de viver, né, nesse sentido. Entretanto, a interação, ou melhor, do contrário, a interação vai se tornar como uma rede de Maya. Quanto mais você espalha tal rede, mais você vai ficar armadilhado nela. Enquanto aumentando a sua riqueza, você não deveria esquecer o método da lembrança. O método, que é o Vidhi da lembrança, e a renda, Vrudi, a renda da riqueza deveriam andar juntos. Vidhi e Vrudi. Não deixem o método de lado e tente aumentar a sua riqueza. Isso é chamado de transformar o seu karma lóquico físico no estágio de ser um karma yogi. Vocês não são apenas aqueles que fazem karma, mas vocês são karma yogis. Karma significa interação e yoga significa yoga significa por Deus, fazer por Deus, ou seja, você está fazendo para servir a alma suprema, servir o Pai Supremo, a alma suprema. Então deveria haver ambos, interação e fazer algo em nome de Deus, por Deus. Isso é chamado... Esses são chamados de karma yogis que seguem Shrimads. Om Shanti. Om Shanti, boa noite. Aqui termina a tradução. Om Shanti.